Pense num carro que angariou uma legião de fãs que não deixa a sua história morrer até os dias de hoje. Esse é o Chevrolet Opala, um dos modelos mais emblemáticos da indústria brasileira e que representou grandes avanços em questão de design, esportividade e tecnologia. Hoje, a Autosport te traz duas roupagens diferentes desse ícone, um SS 78 e um Diplomata 92, e assim fica fácil de entender de onde o Opala veio e até onde ele chegou. Então, antes de mais nada, não esqueça de se inscrever aqui no canal e também de clicar no sininho, porque assim você vai ser notificado sempre que tiver vídeo novo por aqui. Bora lá, pessoal! Hoje é dia de voltar ao passado. Inclusive, eu vou começar esse vídeo quebrando um protocolo. Esse Diplomata preto aqui atrás de mim está na minha família há mais de 20 anos. Ele nunca foi restaurado, por isso você vai ver uma coisinha ou outra de funilaria aqui para fazer, são as marcas do tempo. E justamente por conta desse valor histórico, eu também usei esse carro no meu ensaio de casamento. Eu estou dizendo isso justamente para vocês saberem que esse é um vídeo feito de opaleiro para opaleiro, com todo carinho. Então, se você faz parte de um clube do Opala da sua cidade ou da sua região, compartilhe esse vídeo. Vamos mostrar a força dessa comunidade aqui na internet. Eu não era nascido nos anos 70, mas eu sei que essa versão aqui do Opala era a mais desejada. Esse aqui é o pacote SS, que é uma sigla para Super Sport. Já teve uma teoria da conspiração que apontava que talvez essa não fosse a origem da sigla, mas isso já foi desmentido. Esse aqui era o carro que batia de frente com o Dodge Dart e também com o Ford Maverick, principalmente na versão GT, que também tinha esse apelo aí mais esportivo e também é um carro muito lembrado dessa época. Primeiro, vamos apreciar aqui esse belíssimo design. Com essa roupagem, o Opala fica muito próximo do design do Opel Rekord, que é o carro que deu origem a ele lá na Europa, mas para o desespero do design alemão, o Opala é infinitamente mais bonito do que o Rekord, e isso é uma coisa que até eles concordam. O pacote SS, ele era baseado na versão básica do Opala, mas a esportividade não era o único foco aqui da Chevrolet. Por exemplo, ele tem alguns equipamentos que eram muito desejados na época, como os faróis de neblina e aqui o farol alto também. Isso aqui era um opcional, tem várias versões SS que não saíram de fábrica com isso aqui. O pessoal acaba colocando aí depois da revenda, fazendo customizações ali, então é um item que acaba sendo bastante presente. E nós podemos falar também do acabamento cromado do para-choque, que era uma coisa também muito evidente nessa época aqui do Opala, tanto no Opala quanto no Dart. A própria Maverick também tinha bastante esse apelo aqui puxando para o cromado, então acaba sendo um charme de época aqui para o nosso senhor de 78. Essa faixa preta que se estende da dianteira até a traseira do Opala com a insígnia SS é praticamente uma obrigação no carro, e inclusive essa parte preta aqui forrando todo o capô é praticamente um charme indispensável em um carro esportivo dos anos 70. Esse modelo aqui pertence ao Silvio Luiz, que é presidente do Clube do Opala aqui de São Paulo, e daqui a pouco ele vai estar com a gente no test drive para falar um pouquinho mais sobre o que foi feito nesse carro em termos de restauração. E o porta-malas do Opala, com abertura aqui pela chave como nos anos 70, ele tem uma mola que empurra aqui a tampa para cima. Ele tem 430 litros de capacidade, de acordo com os números da época, e é um espaço super generoso, até se você considerar os carros de hoje em dia. É uma excelente média aí de proporção de tamanho para esse porta-malas. Inclusive esse espaço é muito valorizado por conta da proporção da cabine, como o Opala tem essa silhueta bem alongada aqui, e no caso dessa versão SS a cabine era um pouco mais apertada, acabava beneficiando bastante o espaço aqui para o compartimento de carga, por mais que o espaço interno não fosse o forte desse carro. Bora lá para dentro. E o interior dessa bela unidade do SS, super bem conservado, A gente pode ver aqui que ele tem o volante de 3 raios com o logotipo SS aqui ao centro. Todo o acabamento do painel, ele não chega a ser um acabamento macio como a gente tem nos carros de hoje, mas dava para ver que nos padrões dos anos 70, que já usavam muito plástico ali, também é um acabamento bem interessante. Ele tem esse formato bem, como posso dizer, achatado assim, que acabava sendo uma marca dos muscle cars. Inclusive a Ford incorporou isso de volta no Mustang agora nas últimas gerações dele. E também temos aqui o painel de instrumentos, que já era uma coisa avançada para a época. Tem todas as demonstrações aqui de velocidade, conta-giros, temperatura, nível do óleo, os botões, o rádio aqui ainda não é toca-fitas nessa versão, é um rádio AM convencional. Tem também já toda a parte de ventilação aqui. Então, um carro surpreendente num estado de conservação incrível. Os bancos também são originais, e nessa época eles eram revestidos de palha, então eles acabam sendo um pouco mais rígidos, em comparação com o Diplomata, por exemplo. E inclusive você consegue até sentir ali nas costas, talvez assim na parte do quadril, um pouco das hastes de ferro que fazem a estrutura aqui desse banco, mas o carro está
simplesmente impecável. E agora a gente vai dirigir, que é a parte boa. Inclusive eu vou chamar agora o Silvio Luiz, que é presidente do Clube do Opala aqui de São Paulo e também tem envolvimento com a cena de antigo mobilismo aqui de São Paulo, para acompanhar a gente aí nesse pequeno test drive com o SS. Vamos lá, tô empolgado. O famoso câmbio vareta, né? Câmbio vareta, vareta, aquele clec-clec conhecido desde 75 até 79, aí, até 74, 75, 76, até 84 esse câmbio vareta aí. E o motor dele é um? Esse aqui está motorizado com o motor 6 cilindros, que eram os opcionais, né? 4 cilindros e 6 cilindros. No início dos anos meados 75 e 76, tinha mais essa opção do motor 6 cilindros. Depois da crise do petróleo, agravou isso, né? E a maioria dos carros então saíam com o motor 4 cilindros para se tornar mais econômico, né? Esse aqui exclusivamente é um carro com motor 6 cilindros. Eu já comprei ele assim, motorizado, e só faço a manutenção, obviamente, o cuidado. Então, é até importante você falar isso, porque o pessoal muita gente tem medo de comprar um carro antigo justamente por conta dos eventuais, né, contratempos que podem surgir aí em relação à manutenção e tal. O que você se atenta mais quando você fala sobre um Opala como esse aqui? A primeira vez, óbvio, todo mundo olha a aparência dele, né? Você olha de fora, a aparência, como é que tá, a carroceria de modo geral. Isso acho que é mais simples de se fazer. O interior é uma coisa que atrai muito o comprador, porque dependendo do tipo do carro, o interior, você para colocar o tecido original tá difícil de arrumar. Por exemplo, você compra um carro Chateau, que é aquele interior do 78, 79, todo vinho. Onde você vai comprar um equipamento, direção, painel ou coisa vinho? Não dá. Então isso é uma coisa que às vezes o pessoal chama muita atenção. Puxa, o interior está original. E a estrutura do carro que é mais importante. Você abrir, olhar as longarinas, olhar a mala. O resto você consegue. Uma pintura do carro, isso é uma coisa mais fácil de se fazer. Agora uma estrutura, uma longarina e o interior, o pessoal hoje dá muito valor. E parte de tapeçaria também, você não precisou fazer nada, já estava indo? Não, esse carro é original, esse aqui eu não fiz nada de tapeçaria também, já ajudou. Os painéis de portas originais, o rádiozinho ACDelco original, você vê que não tem nem... Muito legal. Não tem nem alto-falante nas portas e tal. Exatamente como na época, né? Totalmente simples, íntegro. Nada de som. Se bem que hoje é bem normal o pessoal colocar um Bluetooth no equipamento novo desse, né? Não é só vibe. O pessoal vai, faz e moderniza um pouco, mas deixando o layout e o visual antigo, né? Fica mais bacana, né? E como nós falamos lá atrás, você, além de presidente do Clube do Opala, você tem outras atribuições aí no mundo do antigo mobilismo. Você pode falar mais um pouco? Como o Clube do Opala de São Paulo foi o primeiro clube que se filiou à Federação Brasileira de Veículos Antigos. Na década de 90, 99, 2000. Foi o primeiro clube. E durante vários anos foi o único clube de Opala que pertenceu à federação. Graças a Deus hoje tem vários clubes, porque você divide as funções, divide as atenções e o público consegue entender a importância de ser federalizado, né, de pertencer à federação e por que manter o carro original. Às vezes a gente olha um defeito de um carro ou outro e tenta ajudar a pessoa que quer comprar um carro para ter o carro mais próximo do original, em função da gente ser um clube da federação, né? E eu faço parte da federação também na diretoria aqui regional de São Paulo. Como nós temos mais de 30 clubes aqui na área de São Paulo, está dividido em 4 diretores aqui que ajudam a ter a ligação da Federação Brasileira com os clubes. Então a gente troca muita ideia, informação, eventos onde tem, enfim. Isso é uma troca de interesse e informações que ajuda muito o automobilismo, o antigo mobilismo principalmente, que no passado era muito deficiente dessas informações. E para o nosso leitor aí, para a nossa audiência aqui do YouTube que está interessado em conhecer um pouco mais sobre o Clube do Opala, conhecer um pouco mais sobre a sua coleção também pessoalmente, como é que o pessoal pode encontrar vocês na internet? Nós temos o opalasp.com.br, é um site nosso lá, que nós temos isso aí. E tem também o meu e-mail particular também, que é o window@wall.com.br. Também muita gente às vezes me liga particularmente para saber de alguma informação, trocar ideia, ou mesmo oferecer, olha, eu estou vendendo um carro assim, você podia distribuir aí nas pessoas que você conhece para apresentar o carro. Eu falei, não tem problema. A gente, podendo trocar informação e ajudar,
Acho que esse que é o grande intuito do pessoal que mexe com carro antigo, é trocar ideia e informação e um ajudar o outro, não tornar a coisa um mistério, né? Perfeito. E para o nosso leitor que tem medo de comprar um carro antigo, qual é a dica que você dá para ele? Olha, isso aqui hoje, no passado, há muito tempo atrás, era um mistério. Acho que hoje melhorou muito, você tem muita informação, muita troca de informação, muita gente nesse mercado de peças, inclusive, de latas, peças de reposição de material, não é tão misterioso assim. Agora, você tem as peças mais originais que são mais caras, aí tem que ter às vezes um dinheirinho a mais, para quem é mais exigente, está fazendo um serviço de restauração mais completo, mas também tem material de terceirizado, né? Que para aquela pessoa que só quer ter o carro e curtir, não tem um momento agora de restaurar e parar e gastar uma fortuna, você tem essa opção também, que é aquela pessoa que quer comprar o carro e quer curtir. Então vamos curtir o carro primeiro. Tem gente que compra um carro, vou parar para restaurar. O cara comprou, tá aquela ápice, a ânsia de fazer, para o carro. Ele leva 1, 2 anos, 3 anos. Quando o carro fica pronto, passou aquela empolgação de 3 anos atrás, não se interessa já mais. Não é mais a mesma coisa. Então eu sempre falo, pessoal, compra um carro para você curtir. É aquele momento, tem pequenos defeitos, que a gente chama, né? Não é defeitos, marcas do tempo. Essas coisas hoje são importantes. Então não adianta você querer ter um carro maravilhosamente limpo, maravilhoso. Curte o carro. A gente sabe que o carro tem 20, 30, 40, 50 anos, vai ter suas pequenas marcas do tempo. Curta esse carro, aproveite o embalo que você está querendo aproveitar, curtir naquele momento, mas deixa para depois e vai aos poucos, uma coisinha aqui, uma revisão ali. Parte mecânica, obviamente, é uma coisa importante, talvez você tenha que fazer uma coisa, compre um carro bom e curta o carro, mas não se preocupe em ter aquele carro maravilhoso, placa preta, sabe, brilhando tudo, não se preocupe com isso, o importante é você curtir o carro. Perfeito, Silvio. Mais uma vez, cara, obrigado. Prazer estar aqui. Por proporcionar essa experiência aqui. Espero que tenha dado as dicas aí pro pessoal aí para tirar aquele conceito de ter um carro maravilhoso, muito caro, muito íntegro. Lógico, você tem que ter a segurança, um carro andável, você vai levar sua família, suas coisas para passear num fim de semana, que é um carro que você às vezes não vai usar todo dia. Então você tem que ter um carro com os mínimos de segurança que você vai fazer em qualquer carro. Não precisa se gastar uma fortuna. Ótimo, pessoal. Tá bom? Ficaram ligados aí nas dicas. Agora, bora pro Diplomata. Vamos lá, um abraço a todos. Se você gosta de carro antigo, já pode comemorar, porque em 2025 a Autosport vai fazer muito conteúdo sobre isso aqui no YouTube. Por isso, mais uma vez, eu peço a sua inscrição aqui no canal e também clica no sininho para você ser notificado sempre que tiver vídeo novo por aqui. Se o SS apostava na esportividade, o Diplomata era o carro do patrão. Esse aqui foi o estágio mais avançado que o Opala atingiu no Brasil em seus 24 anos de história. Inclusive esse visual um pouco mais quadrado, essa carroceria um pouco mais parruda, agradou bastante em uma época de paralisação das importações. Esse carro aqui, essa unidade, é de 1992, então as importações já estavam abertas quando ele foi lançado, mas eu acho particularmente interessante como o Opala ainda se manteve à altura de carros que eram oriundos lá dos Estados Unidos, da Alemanha, mesmo em comparação com esses carros importados que eram bem mais sofisticados em comparação com os outros da indústria nacional. O Opala ainda se manteve num padrão ali bem interessante para quem estava procurando um modelo mais sofisticado. Inclusive, se esse período da reabertura das importações te interessa, eu vou deixar um link aqui no card porque eu avaliei 3 carros dessa época e eu tenho certeza que se você curte carro antigo, você vai gostar bastante. Aqui no Opala, eu gostaria que vocês fizessem um exercício de percepção aqui para falar do design dele, porque se você reparar bem, ele tem as lanternas interligadas, que é algo que a Chevrolet voltou a adotar agora no Equinox, por exemplo, também na Montana, que é um carro nacional que é feito com esse conceito das lanternas interligadas. E aqui no Opala, elas serviram muito para esconder uma das sacadas do Diplomata, que é a tampa da válvula do combustível, que fica escondida aqui por essa portinha. Então, era uma sacada de design bem interessante desse carro. Agora, falando do porta-malas, os números de época dão conta de que o Diplomata tinha aproximadamente 430 litros de capacidade, então fica bem próximo lá do SS que a gente avaliou agora há pouco, mas aqui já tem um acabamento totalmente forrado, O Diplomata tinha essa pegada um pouco mais sofisticada, até indo para o lado executivo e não tão familiar. Então aqui, além de todo esse revestimento de carpete que reveste toda essa zona aqui do compartimento de carga, a Chevrolet também colocou uma luz de cortesia. Infelizmente não vai dar para ver porque tá claro aqui, mas também tem uma luzinha de cortesia aqui para facilitar. Isso era uma coisa muito rara nos anos 90. Aqui fora é isso, vamos lá para dentro, começando pelo banco traseiro. A cabine talvez seja o ponto
forte do Opala Diplomata, ele tem 2,66 de distância entre os eixos. Então, ó, com o banco dianteiro ajustado para mim, e eu tenho 1,84 de altura, eu fico com mais ou menos 2, 3 dedos de distância aqui do banco da frente. Então 2,66 é um entre-eixos grande, né, para um carro mais avantajado, inclusive é o mesmo entre-eixos da futura geração do Nissan Kicks, mas o Opala perde muito dessa proporção por conta do balanço dianteiro, por conta desse capô um pouco mais amplo que ele tem. Mas aqui, ó, é um carro totalmente voltado ao conforto. Temos apoio de braço, o acabamento do Opala é muito bom, então ele tem material macio revestindo toda essa parte superior do painel. Tem um cinzeiro aqui, um em cada porta, como, né, não poderia faltar em um carro dos anos 90. 2 porta-revistas, eles ficam aqui como se fosse esse esquema de bolsa canguru nos bancos frontais. E também saída de ar-condicionado para o ocupante do banco traseiro. Isso aqui, até hoje, é um item que não aparece muito nos carros de entrada, né? Inclusive, só a partir aí do Fiat Fastback ele já aparece desde as versões mais básicas. Mas aqui, ó, em 92, o Opala, a Chevrolet já tinha essa preocupação com o conforto de quem vai aqui atrás. Inclusive, quando o passageiro abre a porta, ele tem luzes de conveniência aqui para mostrar que as portas estão abertas. Isso é uma coisa que a indústria tem deixado de lado recentemente, mas já trazia um pouco mais de segurança para os ocupantes do Opala lá em 1992. Bora lá para frente. Como 1992 foi o fim da produção do Opala lá em São Caetano do Sul, na fábrica da Chevrolet, eles colocaram tudo que o carro tinha de direito, tudo que ele merecia, e por isso que essa versão, a Diplomata, ela é tão incrementada. Então o Opala já tinha direção hidráulica, que era uma coisa que estava se popularizando no Brasil, ainda lá no começo dos anos 90. Aqui na parte de mídia, um toca-fita simples com rádio, toda a parte de ar-condicionado. O ar-condicionado gela bastante, inclusive se você fizer só a troca da manutenção preventiva ali, que a gente fala, como a troca do filtro e também a reposição do gás, é um ar-condicionado que vai gelar por bastante tempo. Ele tem um console central bem largo. Aqui fica a parte de controle do carro, justamente para desobstruir espaço aqui na porta do motorista. A GM colocou alguns comandos, como por exemplo os retrovisores elétricos e os 4 comandos dos vidros, né, dos vidros traseiros e também dos dianteiros. Então ter isso aqui nos anos 90 era sim uma coisa super rara, uma coisa exclusiva de carro importado. Então bacana que o Opala tenha se preocupado em ter isso em sua última série. Aqui na frente o painel de instrumentos já seguia ali a linguagem visual do que a GM já vinha apresentando no Monza, no Kadett, em outros carros que já eram bem mais modernos do que o Opala. Aqui do lado o afogador, a gente acaba usando bastante isso em um dia frio para poder dar ignição do carro ali, principalmente depois dele ter ficado muito tempo desligado. E é isso, gente, agora só nos resta dirigir, porque é a parte mais legal do Opala e vocês vêm comigo nessa. Finalmente, agora a bordo do Diplomata, eu vou pedir para vocês prestarem atenção no som desse motorzão 4.1 de 6 canecos roncando aqui, que eu acho que talvez seja a coisa que eu mais goste nesse carro. Ouve só. É muito gostoso, cara. Você que tem medo de comprar um carro antigo, o Silvio já falou aqui um pouco sobre as dicas que ele dá. Não tenha medo, compre um carro antigo, porque é muito legal, você vai se divertir bastante aí. Seus domingos vão ser muito mais animados também. Então não tenha medo. Aqui estamos no Opala Diplomata, como eu falei. Essa é a versão 4.1, 6 cilindros. Com essa configuração ele desenvolve 140 cavalos mais ou menos e por volta de 32 kgfm de torque. Nessa versão aqui você pode ver é o câmbio manual de 5 marchas. Ele também tinha uma versão automática na qual o câmbio era desenvolvido pela ZF. Inclusive é um câmbio compartilhado com o Jaguar XJS, então uma mecânica super confiável. Esse carro aqui particularmente nunca deu problema nessa parte mecânica assim. Uma coisa que ficou muito popular entre os donos de Opala depois do lançamento da linha Diplomata é que o Opala nunca foi um carro reconhecido pela estabilidade, né? Então, como ele é um carro com peso relativamente bem distribuído, a traseira é muito leve. Como a tração vem de lá, é normal que numa curva rápida, por exemplo, ou em altas velocidades, a traseira fique um pouco boba. E aí a solução era colocar sacos de areia ali, ou de cimento, do que fosse, só para colocar um peso a mais na traseira e assim assentar mais e dessa forma o carro não distracionar tanto e também não perder tanto nessa parte da estabilidade. Mas o Opala é uma delícia de dirigir.
Temos avaliado muitos carros elétricos recentemente, então fazer esse resgate aqui ao passado é uma coisa que você vai ver bastante aqui na Autosport em 2025. Então fique ligado aí no canal para as nossas próximas aventuras aqui envolvendo carros clássicos. E aí galera, o que vocês acharam desse resgate ao passado? Deixa a sua resposta aí nos comentários, porque é sempre legal quando vocês interagem com a gente. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, não esqueça de se inscrever no canal da Autosport, dar essa moral pra gente e também clica no sininho, porque assim você será notificado sempre que tiver vídeo novo por aqui. Tchau, até a próxima!